Olá, tudo bem? O meu nome é Gilberto de Almeida, faço parte da equipe da Tamer Comunicação e sempre procuramos trazer aqui no Tamer 360 temas que são relevantes à sociedade e ao mundo corporativo. O meu convidado hoje é o consultor internacional Guilherme Atchell, especialista em assuntos relacionados a capitalismo de stakeholders e ESG. Brasileiro, morador em Bruxelas há 7 anos e, como é mais conhecido no meio acadêmico e no mercado, é, entre outras coisas, CEO da Guiatia Partners, membro da Academia Diplomática de Bruxelas, professor da ESPM Leadership Academy e organizador do Stakeholder Capitalism Forum. Gui, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gilberto. É um prazer estar com você aqui, com seus ouvintes, seus espectadores, e estou disposto aí a poder contribuir um pouquinho para essa discussão tão importante no mundo de hoje. Então, eu vou começar com uma pergunta levemente básica aqui. Hoje, muito se fala em ESG, mas nem todos sabem como essas 3 letras transformam o ambiente dos negócios e do mundo corporativo. Você poderia nos explicar melhor como se dá essa transformação? Muito bem, é uma transformação da própria empresa, tem alguns níveis importantes, a gente tem que lembrar deles. Um é cumprir as regras e já antecipar as regras que virão, né? Muitas virão nos próximos anos. Segundo, é uma questão de uma cultura organizacional muito importante, combinada com uma liderança. Isso é o mais importante. E as métricas para medir a performance. Como resultado disso, a gente pode enumerar 3 grandes fatores. O primeiro é o capital financeiro. O capital financeiro hoje premia as empresas ESG. O segundo é o capital humano, né? As pessoas querem trabalhar em empresas que tenham responsabilidades sociais, ambientais, alta governança. E o terceiro é o próprio capital reputacional, o capital social, perante as pessoas, comunidades, ONGs, governos, academia, ou seja, é um processo que dá resultado e também, e mais importante, preserva nosso planeta, cuida bem das pessoas, portanto, é um ganha-ganha. E agora, como é que você avalia? Porque se fala muito em ESG aqui no Brasil. A gente ouve, está todo dia no noticiário, enfim, já faz parte até das reuniões corporativas das empresas, esse tema. Mas como é vista, como se avalia as ações de ESG no Brasil em comparação ao que já se tem na Europa? Bom, em primeiro lugar, Gilberto, essa é uma pergunta muito importante. A gente tem que lembrar que o Brasil não é apenas uma instituição, seja pública, seja privada. O Brasil é composto de vários atores, e há vários atores que estão na liderança global. Natura é uma delas, Suzano, recentemente, adotou as métricas do Stakeholder Capitalism no seu balanço. E há também uma movimentação muito grande hoje em torno do tema ESG, que nasceu do tema ESG Investment, né, investimentos ESG, e que no Brasil tem uma forte concentração no environment, né, no ambiente, na questão da sustentabilidade, principalmente nos últimos anos, por questões ligadas à própria natureza do Brasil, né, a natureza abundante do Brasil. Então, esse ficou talvez um ponto forte de diferença entre o que passa aqui na Europa e no Brasil. Aqui na Europa, as outras 2 questões, social e governança, têm uma evolução maior. A questão da governança ainda mais, porque já há uma cobrança há muitos anos, muitas décadas, das pessoas, dos consumidores, dos parceiros de negócios, dos governos, para que as empresas sejam corresponsáveis por questões e temas urgentes, como a questão da poluição, né? Hoje ainda mais com a questão do clima, e por aí vai. Então, eu diria que é uma questão, hoje, global, com atores que têm defendido essas posições em vários níveis, em vários locais, inclusive no Brasil, mas há uma forte concentração no Brasil da letra E de environment, enquanto aqui na Europa há uma distribuição maior e talvez uma leve concentração no G de governance. Agora, me parece que agora na Europa já existe uma preocupação maior, até e uma obrigatoriedade dos relatórios de sustentabilidade que têm valor tão importante
quanto os relatórios financeiros. Em que pé estamos em relação ao Brasil? Praticamente isso não existe ainda, mas os empresários brasileiros devem estar preparados para essa nova realidade. Bem lembrado, bem lembrado. É uma questão muito importante. A gente já está aqui na Europa na terceira revisão desses relatórios, antes chamado não financeiros e a partir desse ano relatórios de sustentabilidade. Aqui incluem questões sociais também. E esse relatório é a prova do que eu acabei de falar sobre o elevado grau de governabilidade e de governança que se exigem dessas empresas. Essa terceira fase incluirá 11 mil empresas que serão obrigadas a fazer reportes com métricas comuns, com auditoria, que a gente chama também de dupla materialidade. O que isso significa? Significa que, ao final do exercício fiscal, o conselho da empresa vai estar assinando um documento e sendo fiduciário desse documento, que não inclui apenas as questões financeiras, que hoje são obrigatórias por lei na grande maioria do mundo, mas também sobre questões sociais e de sustentabilidade. Isso é um avanço. Mas no Brasil há iniciativas nessa linha. O IBGC tem representante no Brasil do que se chama de Chapter Zero, que coloca no conselho responsabilidade sobre assuntos de sustentabilidade, e também a CVM vem discutindo a obrigatoriedade de estabelecer padrões, métricas de sustentabilidade em balanços de empresas abertas. Então, é um processo, a gente está aqui na frente, na Europa, em vários casos, e esse é mais um deles, que mostra que a governança talvez seja a grande ferramenta de mudança no mundo ESG. São previstas sanções para essas empresas que eventualmente não cumprirem essas metas estabelecidas? Sanções altíssimas. Há algumas que são relacionadas à próprio percentual sobre faturamento, né? Algo que pode levar, inclusive, um membro do conselho a uma criminalização, né? Isso é forte, Gilberto, porque quando você tem o poder público, né, definindo o que é sustentabilidade, que foi o caso aqui, eles criaram o que se chama de taxonomy, para definir o que é verde, para que a gente possa saber sobre o que nós estamos falando, né? E aí, a hora que a gente tem esse texto na nossa frente, a gente tem o critério, e aí tem a regra, as responsabilidades ficam muito maiores. Eu não diria que isso é a forma final, porque, para mim, a forma mais importante de encarar isso é a consciência, é o comportamento humano, que começa numa empresa pequena, começa dentro de casa, né? Começa nas suas atitudes de compra, de consumo, de descarte, enfim, mas é decorrência, talvez, dessa cultura, né? Uma forma mais contratual, mais transacional de uma relação que é uma relação humana, de respeito ao outro, de empatia e de preservação do nosso planeta. Mas esse também, Guilherme, esse também não é apenas um assunto que é discutido apenas no ambiente corporativo ou na relação das empresas com o governo, mas sim é um assunto que está sendo muito difundido também entre os jovens. Qual é o papel do jovem nessa transformação cultural e social? Excelente pergunta de novo, Gilberto. Ontem saiu uma pesquisa que mostra que 2/3 dos pesquisados ao redor do mundo que nasceram depois de 95, não estamos falando de crianças, não, nasceram depois de 95, não querem, responderam que não querem trabalhar em empresas que não tenham valores iguais aos seus. Essa é uma questão geracional, é uma questão de geração. É muito importante a gente ter isso em mente. Gerações estão claramente divididas, têm claramente diferenças entre elas, e nós estamos passando por uma diferença, por uma nova geração agora. Por isso que a gente vê stakeholders importantíssimos, como a Greta, né, com 15 anos, sendo hoje uma das um dos principais stakeholders no campo do clima no mundo inteiro, né? Ela vai à Assembleia Geral da ONU, ela vai ao World Economic Forum, ela conversa com chefes de Estado, com CEOs, não somente para que saia bem na foto, mas ela tem conteúdo, ela tem pesquisa por trás, ela é respeitada também no mundo científico. Então, a gente percebe que os jovens estão tomando para si certas responsabilidades que antes ou não tinham acesso,
ou não eram bem vistos por nós, adultos de cabelo mais grisalho. E aqui no Brasil, provavelmente, nós devemos ter vários exemplos de Greta, mas que não tem ainda uma exposição na mídia como ela tem aí na Europa, não é isso? Com certeza, há vários. Quando você citou que eu sou organizador, co-organizador do Stakeholder Capitalism Forum, a gente teve 2.000 participantes, 15 painéis, e nosso último painel foi só entre jovens. E eu fiquei emocionado, porque que talento, que capacidade de articulação, que vontade, que energia. Tem muito, Gilberto, mas às vezes a gente não dá muita importância, né, a eles. Talvez porque no Brasil a gente ainda tem uma cultura um pouco institucionalizada de que para ser um stakeholder é preciso representar uma instituição, ter um título, ter um cargo, ser um doutor. E o mundo não é mais assim hoje, né? Um stakeholder é qualquer um que foi impactado por uma decisão, qualquer um que consiga mobilizar outros em torno de sua causa, em torno de suas questões, né? E isso é cada vez mais frequente. Temos muitos exemplos, mas nem sempre eles estão, vamos dizer assim, colocados, né, no mesmo nível que aqueles que eram os stakeholders de antes, esse que eu mencionei agora, que são mais institucionais. Mas sim, há muitos no Brasil. E espero que eles cresçam cada vez mais, porque vou adicionar um ponto importante aqui. A conversa ESG não deve ser uma conversa somente norte e sul. O hemisfério sul tem muito a dizer, e o Brasil deve ser um dos líderes dessa conversa do campo global. Quanto nós sabemos sobre diversidade, o quanto nós sabemos sobre distribuição de renda, os problemas da falta de uma distribuição de renda adequada, quanto nós sabemos sobre cuidar do meio ambiente, nossa matriz energética, dos problemas que a gente ainda tem pela frente em relação às florestas, desmatamento, enfim. Então, eu acho que esses jovens no Brasil, se eu tenho que passar alguma, não um recado, porque eles não precisam, mas passar uma visão de alguém que está por aqui, olha, continuem lutando e cresçam, para que a gente tenha uma visão daí sobre o que é ESG, sobre o que é capitalismo de stakeholders. E o que o Brasil precisa fazer, não só o Brasil, como os brasileiros, para tornar o nosso país um exemplo global em boas práticas de sustentabilidade? Nós já temos muitas práticas, temos muitas histórias boas. O que eu penso, às vezes, é que temos uma certa timidez em nos colocarmos como, enfim, como pessoas, como entidades que dialoguem com outras. Eu percebo que há um certo receio de dialogar aqui, por exemplo, com as instituições europeias, com a Comissão, com o Parlamento. Aí dá a impressão de que é algo complicado, que só empresas grandes ou grandes instituições, ou que tem que vir para brigar, para se defender. Não, não é isso. Não é assim que acontece com empresas de vários portes, com associações industriais, empresariais de outros países. Eles vêm para cá dialogar. O que é mais importante é que a gente tem que moderar a conversa e ter uma conversa construtiva, um diálogo construtivo. Então, eu acho que nós estamos hoje mais num problema de comunicação do que num problema de conteúdo. A gente tem conteúdo para conversar. E essa comunicação ela passa por 3 fases. Primeiro, que a gente tenha os mensageiros, né? Que eles venham, que eles conversem aqui, em Washington, em outros lugares. Segundo, que essa mensagem seja preparada, seja uma mensagem de diálogo, de construção, sem abaixar a cabeça, mas também sem brigar. É uma conversa para entender os dois lados. E terceiro, que continuem, que tenha uma permanência, que seja um relacionamento, e não apenas algo pontual quando há uma crise ou quando há apenas uma situação que é necessária a presença deles aqui. Então, resumindo, é mais um problema de comunicação, Gilberto. Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara 360. Espero tê-lo em breve aqui para discutirmos, falarmos mais sobre ESG, sobre stakeholders. Afinal, é um assunto que não vai sair da pauta tão cedo. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado a todos da Câmara.